Fala pessoal, Gabriel Conz aqui mais uma vez. Na semana passada eu comentei com vocês quais são as principais causas imediatas de acidentes. E a gente viu, por exemplo, que a queda em rocha é a causa imediata mais comum. Então, a pessoa cai e nessa queda ela tem algum tipo de lesão, de fratura, sofre algum acidente. Só que a gente sabe que existem outras causas contribuintes aos acidentes. Muitas vezes a pessoa fez alguma coisa errada, ela não se preparou direito, que levou àquela queda, por exemplo. Então hoje eu vou discutir com vocês quais são essas principais causas contribuintes aos acidentes. Lembrando que diz respeito aos acidentes acontecidos nos Estados Unidos e no Canadá, segundo o livro do Clube Alpino Americano. Então tem algumas particularidades ao tipo de escalada naqueles países. Mas começando então com a décima causa, é o mau posicionamento. Isso aqui diz respeito especialmente a você se colocar numa posição de risco na escalada. Por exemplo, existe uma dupla escalando no local, aquela via tem queda de rocha, costuma cair fragmentos de rocha naquela via, e você vai e entra atrás daquela cordada e com isso a dupla de cima acaba derrubando rocha naquele local, acaba acertando você, então você se colocou numa posição de risco sabendo que aquele local é um local que costuma ter queda de rocha, por exemplo. Então essa seria a décima causa contribuinte. Em nono lugar vem nut e camalô saindo da rocha. Então você colocou uma proteção na sua ascensão e aquela proteção não ficou muito boa, acabou saindo da rocha na hora que você caiu. Com isso você teve uma queda maior do que o previsto, podendo inclusive ter uma queda de base, como inclusive eu já falei aqui, se não me engano, no primeiro vídeo do canal, é um acidente desse tipo. Em oitavo lugar, entra o erro ao dar segurança. Também já falei desse tipo de acidente aqui no canal, onde a pessoa que está dando segurança solta a segurança ou então tem a segurança muito frouxa e isso acaba levando a uma queda do guia ou até mesmo quando a pessoa está descendo de baldinho, enfim, esse tipo de caso de erro ao dar segurança é o oitavo lugar das causas contribuintes. Em sétimo lugar, tem escalar sem capacete. Também já falei aqui no canal dos riscos que essa prática pode ocasionar, né? E nesse caso não tem muito o que explicar. A pessoa está sem capacete, acaba batendo na rocha e se ela tivesse de capacete, ela teria um resultado diferente. O mesmo acontece também para queda de objetos, igual eu falei na décima causa. Caiu rocha, caiu gelo, caiu o freio de alguém que está lá em cima e nesse caso, se estivesse usando capacete, teria um resultado diferente. Em sexto lugar, é escalando sozinho. E aí, nesse caso aqui, é bom pontuar que escalar sozinho não necessariamente é uma escalada igual o Alex Honnold, o cara que está solando uma via super difícil. Em muitos casos, pelo que eu andei vendo, por exemplo, você escalando em gelo, sozinho, uma via em neve, por exemplo, uma alta montanha, a pessoa vai escalar sozinha e aí ela tem um acidente. Ou pode ser em rocha também, mas aí muitas vezes é uma via mais fácil, que seria, não sei, um terceiro grau, alguma coisa que é uma escalaminhada, mas a pessoa está escalando sozinho e acaba tendo algum tipo de acidente. Mas pode ser também uma pessoa escalando uma via difícil em autossegurança ou até mesmo em solo, que seria esse caso mais extremo, mas esses acidentes escalada solo, de níveis graus super difíceis, é mais incomum de acontecer. Em quinto lugar, entra o fator tempo. Então a pessoa está escalando e aí entrou uma tempestade, uma grande chuva, grandes ventos, e isso fez com que ela se colocasse numa posição ali de perigo e acabasse tendo um acidente. É claro que isso aqui pode ser evitado, né? A pessoa, ao escalar, ela deve procurar previsões do tempo, por exemplo, para ver a situação naquele fim de semana, naquele dia que ela vai escalar, para ver os riscos que ela tem de pegar uma tempestade, por exemplo.
Em quarto lugar, entra equipamento ou vestimenta inadequados. Nesse caso aqui, tem muito a ver com, por exemplo, calçado. A pessoa vai escalar uma via que tem um trecho em neve e ela não está com crampons, por exemplo. Ou então ela não levou o anorak para aquela via e começou a ventar muito ou chover e aí ela teve uma hipotermia, por exemplo. Ou então o piolê, foi escalar uma via em neve, também não levou um piolê e com isso ela teve uma queda, não conseguiu se segurar. Então são esses tipos de acidentes, essas são as causas contribuintes de você ter um acidente mais grave de queda em neve ou queda em rocha. Em terceiro lugar, não colocou proteção ou proteção inadequada. Isso tem pouco a ver com o que a gente falou lá atrás, questão de sair o camalô, sair o nut, mas nesse caso aqui, pelo que eu andei pesquisando, tem muito a ver com a falha do escalador mesmo de não colocar o número de proteções adequadas. Ele poderia ter protegido mais, poderia ter colocado uma proteção mais próxima de onde ele estava quando ele caiu. Ou também, então isso tem muito a ver com questão de escalada tradicional, né, que você escala em móveis, com móveis. Mas também pode acontecer com chapeletas, com costuras em proteção fixa. Eu vi um caso, por exemplo, que as pessoas estavam escalando em três e aí o segundo escalador, digamos assim, o participante, o primeiro participante, segundo escalador, ele acabou tirando as costuras e aí o terceiro, que veio um pouco mais abaixo, ficou sem a corda, a costura direcionadora, com isso ele caiu, teve um pêndulo e acabou se acidentando. Então nesse caso ele deveria ter deixado lá a proteção e por isso esse caso aqui se enquadra como proteção inadequada. Em segundo lugar, habilidades excedidas ou inexperiência. A gente viu que muitos casos tem queda em rocha, mas por que a pessoa caiu naquele local? Muitas vezes é porque ela entrou numa via mais difícil do que ela estava habituada, ou que ela estava preparada. Ou então também a questão da pessoa estar guiando sem ter muita experiência em guiada. Eu vi alguns casos de pessoas que estão acostumadas a escalar em ginásio, escalar indoor, e elas vão escalar outdoor sem o devido preparo, sem fazer um curso para escalada outdoor, e com isso ela se coloca numa posição de risco, que ela não tem essa experiência, muitas vezes numa via mais difícil do que ela está habituada, ou então ela escala um 7º grau no ginásio e ela vai querer escalar um 7º grau na rocha, e é um pouco diferente, a gente sabe, na vida real, né? A escalada ali em rocha mesmo. Então, em segundo lugar, vem habilidades excedidas ou inexperiência. E o primeiro lugar de causas contribuintes é escalando desencordado. Então, geralmente é uma dupla, e isso acontece principalmente em aproximações, pelo que eu andei vendo lá nos Estados Unidos, tanto escalada em rocha, por exemplo, você está chegando, é um rampão, ou então é aquela escalaminhada, um trepa-pedra. Nesse caso, a pessoa fala, aqui não precisa de corda ainda, e aí acontece um acidente nessa situação. Se estivesse usando corda, teria evitado. Ou então também escalada em gelo. A pessoa caiu numa greta, estava escalando desencordado os dois, porque era um trecho fácil ali em neve, e aí não estavam encordados. Ou então chegando no cume também, às vezes quando está chegando no cume a parede já fica mais positiva e aí muitas vezes a pessoa tira a segurança, acaba escalando desencordado e quando está chegando naquela crista ou já fica bem positivo e aí desencorda e nesse caso acontece o acidente. Então lembrando que essa aqui é a primeira causa contribuinte de acidentes lá nos Estados Unidos e no Canadá. Então, nesse caso, você está escalando desencordado, o ideal seria escalar pelo menos a francesa ou em simultâneo, né? Colocando algumas proteções intermediárias. Nesse caso, você ainda tem uma proteção e você não diminui tanto a sua velocidade para o seu objetivo, tanto na aproximação quanto quando você está chegando no cume. Então, essas são as 10 principais causas contribuintes de acidentes nos Estados Unidos, envolvendo
como eu falei, tanto neve, escalada em alta montanha, como também em rocha. É um pouco diferente aqui no Brasil, posso falar disso num vídeo futuro. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, deixa aí seu comentário e até a próxima.